Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Estamos aqui com o professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo sim, Magali, e você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, hoje a gente vai falar sobre saúde mental, né? Um assunto que vem crescendo, né? A gente tem bastante documentário agora, séries, né, na Netflix, enfim, vários streamings falando sobre o tema. Eu acredito que chegou esse momento, né, da gente começar a falar sobre, né, entender que o atleta, ele também passa por momentos difíceis, né, questionamentos, quebrar um pouco dessa ideia do atleta ser o herói sempre, né, que ele tudo ele consegue superar, ele consegue ser o melhor, enfim, né? E a gente sabe até mesmo que um vai ser o melhor, né, que os outros todos vão estar em outras posições e nem por isso não vai ser valorizado. Enfim, eu queria primeiro, né, no segundo bloco eu vou entrevistar uma psicóloga do esporte, mas nesse bloco eu queria que o professor falasse um pouco do tema voltado para a filosofia do esporte. Tá, Magali, como você pontua, é um tema que pode ser abordado pela psicologia, né? Você vai entrevistar a Manuela, que é psicóloga, que tem uma atuação competente na área, estuda no grupo da Paula Teixeira, minha colega da Unicamp, que tem uma excelente abordagem de saúde mental também. Esse é um grupo de abordagem psicológica, né? E eu vou fazer uma abordagem mais filosófica e psicanalítica. Então, vou fazer uma base, assim, talvez, da discussão, que depois pode ter mais detalhamentos com a Manuela, né? Sim. Eu acho que a gente vive uma espécie de epidemia de saúde mental, se a gente pode colocar nesses termos, né? Porque as relações se tornaram muito difíceis nas últimas décadas. Há uma perda na expectativa utópica da vida. O que eu quero dizer com isso? A esperança de que a vida nos recompensará de forma bastante farta, ela está em declínio, em franco declínio, em termos filosóficos do termo, né? Era comum nas décadas de 80, 90, do final do século passado, uma espécie assim de discurso da esperança, né? Ou da recompensa. Você, se fizer tudo direito, se esforçar, isso é muito comum no esporte ainda. Alguns atletas ainda têm uma expressão desse tipo. Se você se esforçar, se você se dedicar, a recompensa virá, né? Hoje, desde a virada aí do século XXI, há uma retomada de ideais mais céticos, que dizem mais ou menos o seguinte: eu posso fazer tudo certo, eu posso me dedicar e pode dar tudo errado, né? Porque há uma série de elementos que estão fora do meu controle, tá? Então, essa perda súbita do controle, falando psicanaliticamente, ela é um fator estressante, ela é um fator de neurose, né? A neurose obsessiva, ela lida essencialmente com essa obsessão pelo controle, pela tentativa de controlar os elementos da sua vida. Quando você se vê furtado desses elementos, olha, tem uma série de coisas que vão acontecer aqui que não dependem de mim e que podem me levar para um lugar muito bom ou muito ruim. Isso é um fator muito ansiogênico. Então, o que nós temos na base hoje do sofrimento mental, arrisco dizer, a partir de uma leitura filosófica e psicanalítica, o que a gente tem na base do sofrimento mental hoje são as ansiedades. Né? Encontrar uma pessoa ansiosa não é nada difícil, né? Elas estão assim, na nossa frente, quando você menos espera. Né? E inclusive nem é muito fácil falar hoje uma pessoa ansiosa. Tem várias manifestações dessa ansiedade, né? Características dessa ansiedade. E ela pode chegar a um ponto de atrapalhar a vida da pessoa e até de quem está ao entorno dela, né? Então hoje a gente precisa realmente de estratégias de trabalho com essa forma de sofrimento. Né? A gente brinca com a ansiedade, mas ela não deixa de ser uma forma de sofrimento. Sim. Tem pessoas que lidam com isso de um modo mais operacional, vamos chamar assim, ela consegue levar, e tem outras cuja carga trazida pela ansiedade causa um grande transtorno na vida dela. Estou falando isso em termos de saúde mental de forma mais ampla. No caso do esporte, que é o nosso recorte específico e a sua pergunta trouxe, a gente tem que lembrar
que o esportista, pensando no esporte de performance, né? Veja só, esporte de performance, ele vou colocar a coisa dentro de um axioma psicanalítico, vamos dizer. Ele é amado por aquilo que ele entrega. Quando ele entrega superação, vitória, Sim. dedicação, ele é amado. Esse é o axioma que ele acredita, eu estou dizendo, tá? Não estou falando que é assim. Estou dizendo que o esportista é condicionado a entender dessa maneira. Bom, se eu vencer, se eu for o primeiro colocado, Você visto, né? se eu tiver uma história de superação, as pessoas vão me amar, as pessoas vão ser meus fãs, né? Vamos dizer assim. O outro lado da moeda é óbvio, né? Se eu não entregar os resultados, se eu perder, se eu fracassar sucessivas vezes, eu vou ser odiado. Veja, não está correta essa polarização, né? Sim. É de se esperar que se ele entregar produtos de alto interesse popular, ele vai ser amado. Não tem como. Agora, não necessariamente ele vai ser odiado ou ele não tem valor se ele não conseguir alcançar esses produtos. Mas aqui vem a atuação, por exemplo, do psicólogo do esporte, tá? Que depois acho que vocês vão poder detalhar, né? Que é ele não cair nessa ideia de que não ter entregue todo o seu melhor e todo o tempo causará para ele um sofrimento ou uma expectativa ou uma relação com o outro, com esse grande outro, né? Em termos de descrédito, de ódio, de raiva, de desvalorização, né? Então hoje, o atleta, que é uma pessoa como outra qualquer, pela introdução que eu fiz, tende a ser uma pessoa ansiosa. Sim. Certo? Porque eu estava certo, então, no lugar que eu estava. Né? Ora, se há uma epidemia de ansiedade, é natural que muitos atletas sejam ansiosos. Sim. Ansiosos pelo quê? Segunda parte do argumento que eu trouxe com você. Ansiosos por entregar um produto chamado vitória, superação, etc, etc, etc. Quando esse produto não vem, ou não vem no tempo que ele quer, na forma que ele precisa, na forma como é requisitado, no momento em que é requisitado, é possível ter uma pane. Sim. Sabe o que é interessante? Eu adoro que o professor é psicanalista, porque aí eu já me consulto aqui também. Todo mundo fala isso pra mim, ou muita gente fala isso pra mim, mas ninguém paga a consulta. Mas aí eu tô É isso aproveitando que esse tempo, esse espaço aqui. É isso que eu acho estranho. Todo mundo gosta e fala, olha, isso está servindo para mim. Sim. Mas ninguém fala, eu vou então, portanto, quanto ficou essa sessão? Eu vou dar amizade no Não nosso caso passei aqui. essa experiência ainda. Mas você sabe que eu acho que essa questão de saúde mental, e ela é muito importante pegar na base, né? Na criança ali. Eu acredito que a gente ainda, nesse lugar, ainda falha muito, né? Tá no profissional, no futebol, como hoje eles olham para a base com um olhar de produto, né? Produtinho que vai virar produtão, ainda consegue ter esse trabalho, mas em várias outras modalidades não. E quando eu nadava, eu tive isso. Eu comecei muito bem, aprendi a nadar muito rápido, então eu era muito boa e fiquei naquilo de era muito boa e aquela pressão dentro de mim, eu não sou ansiosa, né? Quase não sou. E aí eu tenho na minha memória, assim, de competição, de chegar para nadar e falar, faço o mínimo possível, para eu não me decepcionar, entende? Entendi. Tipo, Sim. só faz, né? Porque eu tava num auge tão grande de ansiedade que se eu me cobrasse, além do que eu já me cobrava, eu ia explodir, né? Claro, e é isso, eu não tinha acompanhamento você nenhum. mesma, né? Exatamente. Então eu falava, faz qualquer coisa, assim, para eu não me decepcionar, porque eu já estava decepcionada. Claro, claro. Então é muito difícil realmente lidar e eu percebo que na infância, né, que é a hora que você começa, saber trabalhar com isso e sozinha é mais difícil ainda, né, professor? Não tenho dúvida. Você traz um tema interessantíssimo que pode ser objeto aí de outra reflexão, outro programa, porque chegaria em termos psicológicos, ou melhor dizendo, em termos psicanalíticos, no complexo de Édipo, por exemplo, como a criança se relaciona com a figura da autoridade, com o seu posicionamento na vida, como ele ganhar a autonomia necessária para sustentar os seus próprios desejos e interesses. Né? Tudo isso, o esporte pode ser um laboratório incrível,
ou terrível. Exatamente. E até agora que o professor puxou, até mesmo os casos de assédio, né, que a gente acompanhou da ginástica artística norte-americana, também entra nesse lugar, né? Em algum momento, sim. Isso se interrelaciona. O caldo de afetos ali, de desenvolvimentos, ele é muito, muito intenso, muito poderoso. Essa criança tem um objetivo maior, ela encontrou o que muita gente procura sem nunca achar, que é um objetivo da vida. Isso, exato. Né? Configurado naquela medalha, naquela vitória, naquela participação na Olimpíada, o que quer que seja. Ora, é natural que essa criança entregue tudo por esse objetivo. Mas isso é uma discussão bastante aprofundada, extensa. né? Pode até ir fazendo em outros programas. Professor, muito obrigada aí pela participação. Obrigado a você. Bom, no próximo programa, então, eu vou entrevistar a Manuela, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a saúde mental no esporte. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte, agora aqui com a Manuela Fiocchi Marques, que é psicóloga do esporte, doutoranda na FEF-Unicamp. Tudo bem, Manuela? Tudo ótimo. Manuela, para começar, eu queria que você contasse um pouco aí por que você escolheu, né, trabalhar com psicologia esportiva. Conta pra gente um pouco da sua história. Na verdade, eu sempre fui uma criança muito ativa, então sempre pratiquei esporte, dancei, experimentei bastante atividade física e aos 11 anos eu me apaixonei pelo basquete, mas ao mesmo tempo, assim, eu nunca tive uma referência de atleta próxima, ninguém da família, então eu fui aprendendo mesmo com o que eu vivenciava. E aí, com o passar dos anos, eu fui me destacando bastante nos treinos, mas nas competições não. Então eu não ia bem, eu ficava nervosa, eu não gostava que meus pais fossem assistir. E aí, né, junto a isso, fui estudando, e quando eu cheguei no fim do ensino médio, tinha que escolher, né, o que eu ia fazer da vida. Para mim era muito óbvio que eu ia fazer educação física, mas então, numa feira de ciências, eu descobri que existia psicologia do esporte. E aí foi que eu me encantei com essa possibilidade. Eu gostava muito de teste de neurociência que existia na época das revistinhas. E eu comecei a entender também que era um fator determinante para a minha prática também. Então, eu entrei para a psicologia querendo psicologia do esporte, e a partir daí eu fui trilhando esse caminho. Manuela, hoje a gente sabe que as mídias sociais estão aí, né? E os atletas têm acesso, né? Então eles têm acesso a elogios, têm acesso a pressões, né? Reclamações, enfim, cobranças. Como que é hoje trabalhar com esse atleta sabendo dessa multidão de coisa que entra ali na vida dele que eles precisam lidar? O trabalho, ele sempre vai ser delineado a partir de algumas questões, né, variáveis. Então, a faixa etária, o contexto que a gente tem de trabalho, as possibilidades. Mas, por exemplo, com atletas de categoria de base, o ideal é que a gente promova um grupo, né, atividades em grupo para conscientizar, né, porque a gente chama de psicoeducação. Então, é uma educação a partir das variáveis psicológicas, né, de como a gente pode lidar com situações, para que os atletas já, né, quando eles começam a se envolver no esporte, com esse universo todo, eles aprendam a se relacionar com esses fatores que a gente chama de fatores estressores, não necessariamente negativos, mas que vão estar inseridos nesse meio esportivo. Então, a gente pode trabalhar por meio de atividades, uma parte mais lúdica, se forem crianças, adolescentes, é bem bacana o trabalho com filmes, com séries, e podcasts, né, histórias de vida de atletas, de sucesso, de referências. Então, é um pouco dessas possibilidades. Com atletas profissionais, que são um pouco mais velhos e já estão nessa caminhada há mais tempo, o trabalho acaba sendo um pouco mais intenso, e principalmente se eles não tiverem tido essa base, que é basicamente a realidade que a gente tem no nosso país. Então, essa conscientização, esse trabalho, geralmente, ele é feito mais de forma individual, mas quando é possível a gente também trabalha isso em grupo. E algo que, assim, na minha experiência tem sido usual e bem bacana que tem acontecido é identificar, né, essas demandas junto a outras áreas. Então, por exemplo, junto ao marketing, à imprensa, a gente acaba criando o que a gente chama de media training,
junto, né, ali para conscientizar e para mostrar mesmo como seria a maneira adequada de lidar com as redes sociais, com as mídias, né, e assim por diante. E vocês preparam os atletas também para conversar com a imprensa? Sim, inclusive com alguns atletas essa é uma demanda que vem não deles, né, mas da comissão técnica. Então, a linguagem que vai ser utilizada, o que é importante ser dito e como às vezes, né, lidar com a pressão, né, com às vezes uma atitude que acontece no jogo e eles vão ter que logo que acabar falar, então ninguém vai poder passar a informação de como falar. E a ideia é que eles já se preparem para esse tipo de situação. Manuela, nos últimos tempos a gente percebe que muitos atletas, grandes nomes do esporte, eles vêm levantando essa bandeira da saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso também. É muito importante essa abertura vinda principalmente dos atletas, porque é o que potencializa, né, o nosso trabalho. E vindo da voz deles, né, abre esse espaço para conscientização, inclusive para mudança desse contexto que a gente, né, tem vivido. Então, o que a gente sabe nos bastidores é que muitos atletas ainda sofrem e não buscam ajuda, principalmente porque eles não validam o próprio sofrimento. Acham que não deviam estar sentindo aquilo, ou que eles não podem sentir pressão, né, que eles têm que aguentar, eles não podem reclamar de nada. Então, felizmente, a gente está tendo essa abertura, principalmente vindo dos atletas, e a gente pode debater melhor, tratar de forma mais adequada. Então, é muito positivo. Você acredita que essa movimentação toda desses atletas, elas vêm devido a essa ascensão das mídias sociais? Possivelmente sim, porque exposição excessiva, muitas vezes até especulativa, ela pode impactar diretamente no atleta, né? E falando principalmente na autoestima, na autoconfiança. Então, muitas vezes também na percepção de competência que o atleta vai ter, ou, né, de falta de competência, e até do próprio valor. Então, possivelmente é algo que impactou bastante, e principalmente por várias vezes o atleta pode ter essa autonomia de postar algo, de colocar algo ali, de aumentar a visibilidade para algo que ele não controla, né? E qual que é a importância de um trabalho efetivo com os atletas para amenizar essas distrações? Na minha visão, a possibilidade da gente gerar autonomia nas questões de vida que o atleta vai ter ali, das dificuldades presentes, né, dessas questões que vão existir. Então, assim, a gente trabalha, psicologicamente falando, para que os atletas sejam acompanhados e auxiliados, né? Mas, acima de tudo, para que eles aprendam e desenvolvam essa capacidade de se autorregular. Então, de conseguirem lidar com as pressões, com as adversidades do esporte e também da vida. Então, a ideia é que eles não dependam do acompanhamento psicológico, mas que eles passem por esse acompanhamento sempre que acharem que é viável, mas que desenvolva essa autonomia de como lidar com a sua vida em geral. Então, tem o nosso acompanhamento principalmente. Manuela, para fechar, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente sabe que hoje em dia muitos atletas, né, esses que não estão em grandes clubes, em grandes equipes, não têm esse contato, né, com a psicologia do esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que esses atletas, eles podem, de alguma maneira, conseguir se entender, conseguir fazer algum acompanhamento que os auxiliem nessa trajetória. A primeira coisa é entender que, antes de atleta, você é uma pessoa. Então, o cuidar com a pessoa é muito importante para que o ser atleta consiga desempenhar, consiga estar ali e fazer o melhor possível. E a gente sabe que, historicamente, o que a gente vê não é a valorização da pessoa, do cuidado, e o contrário. Então, a gente valoriza a pessoa que chegou lá, né? Quem está na ponta, quem fez. E muitas vezes, para chegar lá, a gente não conversa sobre. Então, primeiro, né, estalar aí que deve ser feito é pensar sobre isso. Se eu estou devidamente cuidando das áreas da minha vida, e se isso não está acontecendo, como fazer para isso, né, para me adequar, para fazer o possível, entender se é uma fase, se não é, e buscar o que tiver à disposição, né? Claro que a gente entende
que esse acompanhamento psicológico, né, isso que a gente está conversando aqui, infelizmente ainda não é massificado, mas a ideia é que a gente consiga, né, por meio aí até das redes sociais, levar um pouco desse conhecimento para começar essa conscientização, né? E o principal, na minha visão, é quebrar o mito do herói, né? Atleta não é herói. Eles têm atos heróicos, sim, a gente sabe. Mas para que isso aconteça, é preciso cuidar, né, do que a gente está chamando de saúde mental, mas dessa qualidade de vida, né? Sabendo que no alto rendimento, né, pessoas que querem ser atletas profissionais vão ter que saber gerenciar isso em prol, aí sim, do esporte, porque sim, é muito sofrido, há uma grande discussão, né, do quanto a saúde está no esporte de alto rendimento, mas a gente sabe que hoje uma coisa não está dissociada de outra. A gente precisa cuidar para chegar bem e conseguir quebrar os limites aí no esporte. Manuela, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite e falar de um assunto que é tão importante, que, assim como a gente falou no primeiro bloco, vale muito a discussão, vale vários outros programas falando sobre o tema, porque é um tema que é muito importante para ser discutido hoje em dia. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para o que precisar, contribuir com o que vocês, né, acharem pertinente. Mais uma vez, obrigada. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!